Tudo bem? Espero que sim. Hoje, dando continuidade às nossas aulas, vou abordar sociologia e desde já peço, a compreensão de todos com relação a possíveis ruídos que tendem a acontecer. Estou numa área onde temos aqui alguns gatos, temos a minha cachorra, tem o barulho de uma fonte aqui atrás, vocês veem atrás de mim aqui um matinho, uma planta, que parece que meu cabelo está sendo espetado para lá e para cá. Mas, desde já, agradeço pelas visualizações e reafirmo estas aulas que estão sendo dispostas e agora está com data no YouTube. Elas têm como objetivo para que vocês revejam aquilo que vocês já aprenderam nesse momento e mais adiante, se continuarmos longe, sem aulas presenciais, é um diálogo sobre o currículo que nós iremos ver, tudo bem? Então, por favor, quando puderem, visualizem as aulas, curtam ou descurtam, que é like ou dislike, e no nosso WhatsApp, comente, olha, professor, por favor, sem essas aulas, não vou assistir mesmo, além de tudo, elas são muito ruins, ficar olhando para tua cara por muito tempo pode causar um problema emocional grave. Ou, professor, quer colocar as aulas, coloque aí, até porque o dia que tiver com sono, eu aproveito. Ou eu tiver sem sono, eu aproveito, ligo. E daí não preciso nem tomar remédio para dormir. Tudo bem. Tirei o óculos aqui. A intenção é essa. Que vocês vejam as aulas. E comentem as aulas sempre que possível, para que eu possa tentar melhorar algo. Hoje, nós iremos ver algo que nós aprendemos no final do primeiro ano, que é etnia, classes sociais, gêneros e gerações. Etnias, classes sociais, gêneros e gerações. Então, o currículo aqui aproveitei para dar uma olhadinha para confirmar. O que nós vamos ver sobre isso? Nós vamos ver como a sociedade lida de forma geral com a etnia, as gerações, os gêneros e as classes sociais. Vamos começar então de forma bem rápida com etnia. Atualmente, o termo raça já está colocado em desuso. Por que, professor, está colocado em desuso? Simplesmente porque raça, se entende que raça todos nós, pretos, brancos, amarelos, asiáticos, portugueses, brasileiros, russos, somos de uma mesma raça, que é a raça humana. Então a parte que cita, a parte que conceitua, que determina algo como raça, raça inferior, raça superior, já caiu em desuso. Mas a etnia, não. O que é então etnia, professor? Etnia são as características biológicas de cada grupo social,
que está presente no mesmo território ou não. Então, a raça negra, como era dita anteriormente, ela não é superior nem inferior, mas a etnia negra sofre com esse preconceito racial. Ainda se usa muito o fato da raça inferior, da raça superior, principalmente, né, durante a Segunda Guerra Mundial, onde se queria criar uma raça pura, né, lá na Alemanha, onde queria se criar uma raça branca, né, queria se fazer, se eu não tiver enganado, uma eugenia, onde queria deixar a raça cada vez mais pura. Eles chegaram a duas conclusões neste momento e após esse momento. Primeiro, se deixar a raça muito pura, ela fica muito vulnerável a doenças, ela fica muito vulnerável a mazelas biológicas que, quando há mistura, não acontece. Isso é um comentário de muita gente, até porque para a gente chegar à raça pura, teríamos que fazer toda uma seleção genética, né? Onde deixar apenas partes de genes e descartar outras, matar as pessoas, talvez, que era exatamente o que aconteceu com a raça ariana proposta pelo Adolf Hitler. Então, a parte, quando se fala de raça, ela vem caindo em desuso a cada dia. Tivemos isso no Brasil? Tivemos. Tivemos lá um antropólogo, o Gobineau, que ele falava que a raça negra, por ela ser extremamente inferior à raça branca, ela teria que ser misturada com os brancos. Então os brancos teriam que carregar um fardo em suas costas, que era misturar suas raças com essas raças inferiores, né? No caso do Brasil, com a raça negra, para que essa raça não entrasse em extinção, porque ela ia se tornar estéril. Então era um fardo para o branco, ele ia ter que ter relações, sim, com o negro, para que nas próximas gerações a raça ela se tornasse um pouco superior e um pouco mais preparada e não perdesse a sua fertilidade. Obviamente, isso causou aí um grande número de mortes, primeiro, estupros, torturas. Foi muito falado do que a gente chama de darwinismo social, né? Só o mais forte sobrevive. E no darwinismo social era o branco o responsável para que a sua raça e a raça humana de todo o planeta continuasse a progredir, e para fazer isso ele precisaria, de forma dura, difícil, procriar a partir de relações com negros, judeus, japoneses e assim por diante. Então a raça ela acabou sendo caindo em desuso, porque hoje a gente fala de etnia. Inclusive, vocês fizeram um trabalho para mim sobre genocídio e etnocídio, onde as etnias têm sido massacradas por elas serem diferentes da etnia que predomina no Brasil. Apesar de não ser em números absolutos, os brancos, eles acreditam que eles são de raças superiores, é uma etnia branca, ela acredita
que ela tem que prevalecer e por isso ainda nós vivemos aí de desigualdades, de preconceitos, de mortes. A gente vê nas estatísticas que as mulheres estupradas, as mulheres que são deixadas de lado pelo mercado de trabalho, a maior parte delas é negra. E daí a gente vai continuar estudando, vai ver que é negra e mora em morros, e vai continuar estudando, vai ver que é negra, mora em morros e não tem acesso às condições básicas, muitas vezes, de sobrevivência. Então, a raça ainda faz parte de nosso histórico, a raça ainda faz parte de nosso imaginário, mas o que nós temos que falar é de etnia. E o que é etnia, então? Etnia é um determinado número de costumes, de crenças, né, de hábitos de um determinado grupo social que se desenvolve entre os outros grupos sociais. Etnia. Etnia. Etnia negra, etnia dos índios. Entre os índios as etnias são diferentes, os costumes são diferentes. Entre os negros, dependendo da região que eles vieram, os costumes são diferentes, as formas de aceitar algumas comemorações e o jeito de ter algumas celebrações religiosas são diferentes. E assim vale também para os brancos. Qual é o problema disso? A etnia ainda é muito confundida com raça. Então, a etnia, ela ainda é muito dita, ela é muito compartilhada como raça, né? Como se a minha raça, a minha etnia fosse melhor que a outra. Etnia, elas não têm melhores ou melhores. É uma etnia, cada um tem a sua. Eu não tenho que ter algo só porque eu sou da raça superior. Eu não tenho que me sujeitar a algo só porque eu sou da raça inferior. A etnia não prevê nada disso, assim como a raça foi mal usada e também não previa isso. Mas como se falou em raça superior no período do colonialismo, no período do neocolonialismo, na Primeira e principalmente na Segunda Guerra, se tornou branco, raça superior, ariano, raça superior e assim por diante. Etnia. Grupos diferentes, com formações diferentes, com comemorações, celebrações, porte físico muitas vezes semelhantes, mas diferentes entre si. A cor, né, é o que mais, né, ainda nos atinge, diferentes, onde mesmo os negros eles acabam tendo preconceito em relação aos negros. Então, sempre que a gente for falar de etnias, a gente acaba falando de preconceito racial, cota racial. Temos que lembrar, raça todo mundo é da mesma, raça humana, são etnias diferentes e algumas etnias ainda se consideram superiores e ditas superiores acabam conseguindo deixar outras etnias à margens de muitas decisões. Tudo bem? Então, a parte da etnia, apesar de ela ainda ser muito confundida com raça, as etnias são diferentes. Dentro de um mesmo grupo pode haver diversas etnias, mas essas etnias não têm tanto a ver com a parte do genótipo, e sim do fenótipo, de como eles celebram, de como eles fazem no dia a dia, apesar de ter também consigo a parte da genética. Feito? Muito bem. Além de estudar a parte da raça, da etnia, a gente vai estudar
Desigualdade. A gente estudou, né, no primeiro ano. Desigualdade. É isso mesmo. No tópico classes sociais. Classes sociais. Estou olhando aqui no rascunho que eu fiz para eu não misturar, para ser bem sistemático, criterioso, falar de uma coisa por vez, porque elas vão se misturar. Mas para falar etnia, depois classe social, depois gênero, depois gerações, tá bom? É por isso que de vez em quando eu dou uma olhadinha ali no que eu escrevi. Então o que acontece? A classe social. O que são classes sociais? As classes sociais normalmente, na maior parte das vezes, elas são qualificadas, divididas, escalonadas em pirâmides onde se mostra a renda de cada um. Então a gente põe a classe alta, classe média, classe baixa, miseráveis. Vamos por só essas 4. Porque tem os despossuídos, certo? Classe alta é determinada pela renda que ela tem. São todos aqueles que ganham mais ou menos, porque depende da pirâmide que cada instituto faz. A classe social considerada classe A ou considerada elite são daquelas pessoas que ganham entre 10 e 20 mil reais líquidos mensalmente. Líquidos. Depois que tudo foi descontado, ela ganha isso. Certo? Classe média é que ganha de 9 mil a 4.800 reais líquidos por mês. Normalmente as rendas são colocadas renda familiar e normalmente a renda é per capita, cada pessoa de uma mesma família e às vezes é a soma da família. A classe baixa, né, que é chamada dos pobres, é aqueles que ganham de 3 mil a 800 reais por mês, de forma líquida. Os miseráveis, que ganham de 800 reais para baixo, 200, 400 reais por mês líquida. E os despossuídos é que não tem renda fixa, fazem bicos, tentam sobreviver a partir daquilo que eles mesmos conseguem produzir. Tudo isso na classe social está relacionado ao salário, à saúde, à educação e à segurança. Hoje em dia, nesse mundo neoliberal que nós vivemos, os que estudam mais têm melhores chances de estar naquilo que se chama de classes sociais mais acima. Tem mais chances, não é que eles vão estar. Um médico que fez medicina porque a família queria, mas não gosta de medicina, ele vai ter uma boa renda, mas ele não vai ter a renda que ele poderia ter. Então talvez ele até esteja lá dentro de uma divisão econômica entre a classe média. E assim vale para professor, assim vale para engenheiro, assim vale para todo mundo. Hoje em dia faz parte das elites os rentistas, né? Aqueles que vivem da renda, e os grandes empresários, aqueles que têm grandes empresas que exploram ou têm a colaboração de seus empregados. Muito bem, mas professor, como que isso pode mudar? Primeiro, melhor distribuição de renda.
chega mais próximo num estado de bem-estar social, onde todos têm condições e oportunidades parecidas. Segundo, um trabalho sociocultural onde que não é a cor, não é o sexo, não é o local de moradia que vai determinar se ele pode ou não fazer tal coisa. Difícil, difícil. Até porque quem está aqui, acho, tomara que dê para ver, quem está aqui não quer que o que esteja aqui chegue muito perto. Quem está aqui não quer que quem chegue aqui esteja muito perto. Quem está aqui e assim por diante. Em nossas aulas demos um exemplo de falar de classe social, o cara que sempre viaja de avião, pelo menos 3 vezes por ano, o cara que normalmente viaja de ônibus, mas uma vez a cada 2, 3 anos, uma vez por ano ele consegue fazer uma viagem de avião de passeio, aqueles que nem saem da sua região e andam de ônibus, aqueles que não andam nem de ônibus, andam de carro ou vão a pé para celebrações ou para eventos, e aqueles que nem pensam nisso, né? Que nem carro, nem ônibus, nem avião, nem trem, enfim. Há como mudar? Lógico que há. Na aula de filosofia, a gente falou sobre democracia e justiça social. A partir do momento que os brasileiros entenderem que eles têm que viver em comunhão com os outros e não em exploração com os outros, as coisas vão melhorar. A partir do momento que a gente superar a questão do negro, do branco, do japonês, só deixando bem claro que ninguém é branco puro, todo mundo sofreu em algum momento na sua família uma miscigenação e que etnias elas não estão aí para ser racializadas, as coisas melhoram. Há chance? Chance há. Mas para que isto ocorra, o que precisa acontecer? Acesso democrático e irrestrito à segurança, à saúde e à educação. Eu tenho muitos alunos, já tive, né? Não tenho mais. Já tive muitos alunos que eram contra a cota, mas na hora de entrar no vestibular ele usou da cota social. Ele é contra uma cota, que é a cota que ainda é falado no Brasil de cota racial. Ele acha que a cota racial não pode ter porque deixa o negro mais ainda abaixo do branco, a disputa tem que ser igual. Muito bem, caras pálidas. Tem que ser igual, sim. 500 anos de escravidão, de falando que negro não tem alma, de seguindo o Gobineau e fazendo o bem aos negros, estuprando as negras e torturando e matando. E daí, na hora que nós temos a República, a gente quer viver da bela época francesa e inglesa, coloca todo pobre negro à margem do centro da capital da República, que na época era Rio de Janeiro, e todas as outras grandes capitais seguem o mesmo caminho, e o que fica à margem é o que não está dentro, é o que está em volta. Os caras que ficaram à margem não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à saúde, não tiveram acesso às mínimas condições de sobrevivência, mas sobreviver. Sobreviver porque lá houve bem-estar social, um foi ajudando o outro, um dava um pouquinho de comida, outro ajudava a levar água potável e outra. Essas pessoas acabaram tendo que se rebaixar, acabaram tendo que se subordinar ao quê? Aos piores trabalhos. Vamos pegar lá o engraxate. Não estou falando que é indigno, mas eles tiveram que se submeter a isso.
como eles eram negros, vamos falar de negros, no caso do Brasil, eles não podiam querer ser médicos, engenheiros, estudar em boas escolas. Machado de Assis foi branqueado por muito tempo no Brasil, e o Machado de Assis é preto. Então, é engraxate, tigre, que são os limpadores de fossa, varredor de rua, doméstica, e isso até bem pouco tempo no Brasil. Você pegava os principais artistas negros do Brasil, eles tinham papéis onde eles eram engraxates, domésticos, escravos, empregados de alguém, mordomos e assim por diante. Isso vai acabar um pouco com uma novela chamada Chica da Silva e com uma outra novelinha chamada A Cor do Pecado. Chica da Silva da Manchete, que já até acabou, e A Cor do Pecado da Globo. Tudo bem. Tudo bem. Só que isso não vai se acabar de uma hora para outra. Classe social, cara. A classe social é predominantemente determinada pelo quê? Pelo poder financeiro. Mas como que o professor que eu vou ter, então, poder econômico, financeiro para crescer? Primeiro, tendo saúde para isso. Você tem que ter acesso à saúde pública de qualidade. Segundo, morar num lugar onde tenha segurança. Para que você não precise correr para ir de um lugar para o outro. Não precise desviar, se é que é possível desviar de bala. Terceiro, educação pública de qualidade. Agora, faça uma reflexão. É predominante no Brasil isso? Segurança pública de qualidade, saúde pública de qualidade, escola pública de qualidade? É predominante. Esse meu vídeo não vai chegar a muita gente. Alguns porque eles não querem assistir. Fala, mas pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse professor, meu Deus, vai ser na pandemia. E alguns não vão ter acesso porque não tem um computador, um celular, um livro para estudar, o que a gente está estudando aqui, ó, escrevendo aqui, que nós íamos estudar hoje. Uma participação especial da minha cachorra, não tem acesso. Então, como que vai se dar acesso à educação? O acesso no Brasil a esses 3 fatores que eu disse, ele é tão pequeno que a escola vem cada vez mais se apropriando de atitudes que não são delas. A gestão vai melhorando, vai se fazendo tutorias, vai se perguntando as dificuldades principais do aluno junto aos professores. Os professores vão tentando entender as dificuldades dos alunos, não é se intrometer, entender as dificuldades dos alunos, ou as questões socioemocionais que os cercam. Cara. Tem uma música que tá me incomodando pra caramba. Entender as questões socioemocionais que o cercam. E mais, é triste saber que no meio de uma pandemia, e aí eu não estou falando nada em relação a governo nenhum, porque cada um está fazendo o que pode, você saber que a escola se tornou o centro principal o local principal, se é centro, tem que ser principal, o local principal onde o aluno fazia pelo menos 2 refeições por dia, ou pelo menos uma refeição bem feita por dia. A escola deixou de priorizar às vezes, não, a escola não, mas os alunos sim, deixaram de priorizar apenas o aprendizado, o conhecimento, porque primeiro eu vou comer, depois, se der tempo, eu estudo também e aprendo. Vocês estão entendendo a importância de se estudar classe social? Vocês estão entendendo que isso não é hoje?
Não é para o governador A, B, C, D. Talvez um tenha tentado melhorar ou piorar alguma coisa, mas não é esta a questão. É entender que se vem de uma estrutura social onde se predeterminou. Alguns vão perder, os outros vão ganhar, e os que perderem vão ter tudo que há de pior. Os que tiverem possibilidade de vencer, vão ter algo melhor. Não podemos falar aqui de meritocracia, porque não temos acesso às mesmas condições. E isso é preocupante. Isso é muito preocupante. O cara conseguiu porque ele teve mérito, não onde que ele estudava. Ele estudava na escola particular A, ou B, ou C, e ele estudava de manhã, e ele tinha aula de reforço à tarde, e ele tinha acesso a tudo, ele tinha acesso a transporte, ele tinha acesso ele tinha uma família que lhe dava o que ele precisava. Será que na educação pública de forma geral isso acontece? Será que o Estado consegue dar condições? O Estado, representado pela diretora, pelo coordenador, pelo professor, dar condições de tudo aquilo que o aluno precisa? Eu acho que não. Vocês somos integrantes de um programa de ensino integral. Já é difícil. Pense quem não é. Pense que vai só de manhã e à tarde tem que sobreviver. Tem que pegar o irmãozinho na creche, ou tem que chegar lá ver o que está acontecendo com o irmãozinho ficou sozinho em casa, ou tem que chegar lá para a mãe e o pai sair, e eles só vão voltar a altas horas da noite. Já pensaram nisso? Então, estudar classe social, vocês viram que eu estou dando uma ênfase para a classe social, é complicado, porque é algo que me atinge. Eu sou atingido como professor quando eu estudo classe social. E eu acho que vocês também vão conseguir entender do que eu estou falando. Quando você empurra uma etnia em nome da outra, porque ela pode ou não posso. Quando você dá condições para uma crescer e faz questão que a outra não saia do lugar, se é que não desça, estudar classe social se torna algo dolorido, algo que nos machuca. Pode não fazer parte da nossa realidade, mas é muito grave. Depois da etnia e da classe social, nós vamos estudar gerações. Eu sou o principal atingido, é óbvio. Os baby boomers, a geração XY e agora os milênios. A tecnologia faz parte da nossa vida. A tecnologia faz parte do nosso cotidiano. Hoje em dia, nos informamos e nos desinformamos por meios tecnológicos. Mas a tecnologia nos ajuda a sermos pessoas melhores. Não sei, ela também nos atrapalha. Porque a tecnologia usa, e a gente vai estudar isso mais adiante, a tecnologia muitas vezes usa do meio de comunicação para nos alienar. A tecnologia usa dos meios de comunicação para que nós começamos a propagar fake news. E a fake news só existe porque a gente propaga notícia falsa. Então, a parte das gerações é muito importante, porque além da informação tecnológica, e isso é maravilhoso, além de termos informação, temos que construir conhecimento a partir dessa informação. Oh, meu Deus! Só tem informação, por exemplo, eu preciso de ajuda. Para eu começar a montar essa aulinha fuleira que eu estou montando, eu precisei ligar para um aluno do terceiro ano, precisei ligar para o Delano. Coisa que vocês fazem assim, põe webcam, tá aqui, beleza, vai para o YouTube e tal. Eu fui para o YouTube, já a minha aula tinha mais que 15 minutos, porque eu quase não gosto de falar, vocês estão vendo.
E daí o cara falou assim, para você conseguir fazer essa aula, que cara, o computador. O cara me mandou umas mensagens. Você tem que acessar um código, esse código vai vir pelo seu celular, e quando ele vir pelo seu celular, você tem que digitar esse código dentro da sua página do YouTube e, nossa mãe do céu, trabalho. Porque eu não sou baby boomer, mas eu sou X. Eu ainda tive curso de datilografia e fui muito mal, diga-se de passagem, porque eu digito aí com 2, 3 dedos de cada mão, por favor, eu não digito com um de cada mão, 2, 3 dedos. E eu tenho muita dificuldade. Hoje em dia vocês não, vocês já são da geração milênios. Só que vocês têm que usar disso, dessa informação, desse conhecimento que vocês têm para prosperar, para serem melhores. Tem muita informação, mas transforma essa informação em conhecimento? Muitas vezes, não é a maioria das vezes, mas muitas vezes não. Talvez aproveite desse excesso de informações para falar mal, para criticar, para compartilhar fake news. Geração milênios. Geração milênios, ela tem que ser uma geração etilênios. Milênios ética, ou ética milênios. Usar de tudo que vocês têm, que vocês se apropriaram, porque hoje em dia eu tenho muita dificuldade ainda para lidar com as mídias e com a tecnologia, mas vocês não têm. Mas vocês têm que aproveitarem dessas facilidades para crescerem, para tornar essas facilidades, para transformar essas facilidades em conhecimento. Mas as 3 principais gerações que eu resolvi abordar, que nós abordamos no comecinho do primeiro bimestre. Baby Boomers, foi até um momento que a diretora entrou na sala e falou, eu sou dessa até essa. Baby Boomers, até essa é a X, Y e milênios. Geração milênios. Vocês já estão na geração milênios, cara. Ah, não, professor, eu acho que eu estou na transição. Mas está na transição. Mas, professor, tem gente que não tem nem celular, quanto mais um notebook para ficar vendo suas aulas. Aí a gente tem que voltar a estudar classes sociais. Daí a gente tem que voltar a estudar desigualdade social, que eu escrevi aqui. Exatamente, classes sociais. Tem que entender por que será que não tem. O que levou a pessoa a não ter? E daí vai se formar um analfabeto digital, ou um excluído digital? Voltamos para a classe social, voltamos para a etnia. E daí continuamos com a geração Baby Boomers, geração X, geração Y e geração Millennials. Beleza? Para finalizar, eu falei que as minhas aulas do segundo não chegariam a 40 minutos, mas eu me empolgo. E daí sempre chegam ou ficam quase lá. Nós vamos falar de gêneros. Gênero: masculino, feminino. De forma bem rasa, homem e mulher. Ao falar de gêneros, a gente vai perceber que existe um gênero muito frágil ainda no Brasil, que é o gênero feminino. Já vimos em algumas aulas eletivas que gênero não se resume a tepepeca e tepepeto, mas é a definição mais breve nesse momento que nós podemos fazer. Então, gênero masculino e feminino. Depois vem as opções sexuais dos gêneros, né? O que o gênero masculino optou para continuar sua vida em sociedade? O que o gênero feminino optou para continuar essa vida em sociedade? Mas gênero é masculino e gênero é feminino. Normalmente os gêneros femininos de etnia não branca vão sofrer mais.
E eu digo normalmente porque esse é o senso comum. E o gênero masculino de etnia branca vai sofrer menos. Vivemos ainda num país de preconceito muito grande. E daí, se estudarmos um pouquinho mais, vamos conhecer o etnocídio, que é o massacre das etnias, que existe desde o descobrimento do Brasil. Olha os índios, a maioria viviam todos no litoral, foram empurrados para o interior dos estados, hoje vivem lá no meio da floresta. E vamos estudar também o genocídio, que é a matança das pessoas que por algum motivo não se adequam à raça dominante. Então vamos ter o etnocídio e o genocídio. A aula acaba aí. Espero que vocês gostem. Espero que vocês vejam, participem e, se tudo correr bem, na próxima semana temos aulas de filosofia. Tudo bem? Muito obrigado e grande abraço. Tchau, tchau.